Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu quero saber se vocês me escutam bem e se vocês puderem interagir no chat, me ajuda, tá? Quero de antemão agradecer o tempo de vocês. Nós tivemos um pouquinho de problemas técnicos, hoje em São Paulo chove bastante e tá bem atípico, né, do que é o normal. Eu sou Jaqueline, eu trabalho na Mobson, trabalho no comercial. E se eu pudesse falar para vocês, hoje eu tenho uma função que é conhecida como application, né? Então eu faço a aplicação dos produtos e hoje a Mobson é essa empresa nacional que está no mercado de ultrassons ultraportáteis desde de 2016, né? E nós temos mais de 4.000 equipamentos com base instalada, né? A nível Brasil, tá? Eu quero tomar a liberdade de apresentar o tipo de produto que eu trabalho. Então são ultraportáteis que conectam no celular ou no tablet através de um aplicativo. Hoje a Mobson atua então com a linha, que é uma linha que já vem desde 2016 e agora no último ano nós incorporamos a Clarios, tá? A Clarios ela é uma empresa canadense e é uma empresa que tem um aparelho que apesar de portátil e pequeno, ele tem recursos de máquinas high-end. Hoje é possível então você fazer um diagnóstico preciso na palma da mão com um ultrassom de 300 gramas. Eu vou aqui espelhar o meu tablet para vocês e vou explicar como é que funciona o pareamento de imagens, tá? Então, os aparelhos eles conectam via Wi-Fi, sem a necessidade de internet, numa conexão direta, que não depende, né, nem do pacote de dados e nem do sinal de Wi-Fi. Eu vou pedir o espelhamento de tela para vocês. E uma vez ligado, este aparelho ele emite o próprio sinal de Wi-Fi como se fosse um roteador. Vocês estão vendo o meu aplicativo? Sim? Então, eu aperto esse botão do meio e quando eu ligo o transdutor, ele ligado emite o sinal de Wi-Fi. Todos os dispositivos, Androids ou iOS, eles captam esse sinal, tá? E uma vez pareado, né, com uma senha muitas vezes, ele já gera imagem direto no teu celular. Eu vou compartilhar a tela e estou mostrando para vocês então um pouquinho do que eu tenho para apresentar. Eu tenho este aparelho que é o L20 da Clarios e pensando em ultrassom ultraportátil, ele chega a 20 MHz de frequência. Com esse aparelho vocês conseguem fazer detecção de melanoma, de lesão de pele, avaliação de preenchedores. Vocês conseguem fazer avaliação de neonato direto na incubadora, tá? Você tem um Doppler extremamente sensível, você tem até elastografia. Eu tenho também a linha da Mobson, que essa linha que a gente atua bastante em emergência, em UTI, e ele tem o linear e o convexo no mesmo aparelho, com Doppler nas duas cabeças. Ele tem o Power Doppler, o Doppler pulsátil, né, e o Doppler de potência. Ele tem também essa possibilidade de fazer as duas sondas, né, num aparelho de 300 gramas e também sem a necessidade de internet, tá? Eu vou conectar minha tela e enquanto isso vou mostrando para vocês o potencial de imagem. Eu queria que vocês interagissem um pouquinho no chat e que vocês até me coordenassem nesse sentido para entender a demanda de vocês e que tipo de imagem e que tipo de situação vocês lidam no dia a dia, né, para fazer uso do ultrassom, tá? Então aqui enquanto vocês visualizam minha tela, é através de um aplicativo, então esse aplicativo que é o da Clarios, já instalado aqui, esta é a interface que vocês vão enxergar. O que eu vejo? Na tela você tem a indicação de bateria e aqui o diferencial tamanho da Clarios é que vocês conseguem colocar um grupo de revisão. E através ou de um telefone ou de um e-mail, vocês conseguem colocar, por exemplo, fazer um laudo à distância ou acompanhar um colega numa intercorrência direcionando o uso do aparelho, tá? Nós já falamos aqui de telemedicina. Ele tem condições de fazer imagens em tempo real, fidedigna, com condições de máquinas grandes. Eu simplesmente ligo o transdutor, seleciono o scanner que eu vou fazer uso. Nesse caso, eu estou ligando o transdutor que é o L15. O L15 ele é um transdutor linear com uma frequência de 5 a 15 MHz. Ele já identificou o meu transdutor. E aqui ele já está pronto para uso.
Exatamente o que eu estou fazendo aqui, vocês veriam no transdutor de vocês, no celular de vocês. Eu tomo a liberdade, né, de mostrar essa imagem. E de uma maneira extremamente intuitiva, que essa é a nossa proposta, né? Você consegue fazer um diagnóstico preciso na palma da mão. A Mobson, ela é pioneira nesse tipo de equipamento. Ela tem todos os registros na Anvisa, no Inmetro e na Anatel, tá? Tem assistência técnica e tem garantia de 1 ano. Tem um diferencial bastante importante que se vocês tiverem qualquer problema com o aparelho, independente do período de garantia, existe um empréstimo de um aparelho reserva. Então, uma vez nossos clientes, vocês nunca mais vão parar a agenda por qualquer problema que vocês possam vir a ter com o transdutor. Essa daqui é a imagem em tempo real. Facilmente eu consigo ajustar a profundidade desse transdutor. E aí, falando sobre esse aparelho que é tão intuitivo, eu consigo, com um toque, inverter o índex, ajustar rapidamente a imagem. Eu consigo trabalhar o ganho dessa imagem com o dedo direto na tela. Eu consigo ajustar, além do ganho, eu consigo do ganho geral e do ganho setorial. Existem alguns presets já configurados, por exemplo, de carótida, de cirurgia plástica, de dermatologia, diagnósticos para quem faz tratamento por dor, né? Diagnósticos para mama, invasivos, não invasivos, diagnósticos de estética, de músculo esquelético, tratamento de dor de mão, de pulso, ocular. E nesse momento aqui, eu vou colocar então o de carótida. Vou acionar o Doppler para vocês verem. E o que tem aqui, então, de inteligência artificial, né, e de telemedicina. Eu consigo fazer nessa imagem uma tela dual, ou seja, eu consigo criar imagens comparativas de exames do normal e do patológico neste aparelho de 300 gramas. Eu consigo criar também a imagem tanto no modo B quanto no Power Doppler. Ajustando as linhas de base. E ajustando também o fluxo dessa imagem. O índex, o ângulo, vocês conseguem fazer com bastante propriedade, tá? Eu consigo também fazer o Doppler colorido. E nesse Doppler eu consigo ajustar a escala de velocidade de PRF, ajustar o ângulo desta imagem, e eu consigo, além de tudo isso, fazer 4 imagens, 4 telas comparativas. Todas as vezes que eu clico nesse ícone de link, eu gero a imagem em tempo real e consigo selecionar outro tipo de preset. Eu vou colocar para vocês então em uma tela, ajustando o box. E eu consigo então fazer, por exemplo, diagnóstico, e quando eu falo de elastografia, uma elastografia por compressão. A elastografia, além de estar disponível, né, em máquinas grandes, de grande porte, ela cresce bastante no valor de uma máquina de ultrassom convencional. E aí nós estamos falando de equipamentos que chegam a 300, 700 mil reais. Né? E quando você olha para o ultraportátil de 300 gramas e que te dá esse recurso, é indiscutível a possibilidade, né, o quanto você consegue ser preciso e consegue levar no beira-leito de uma maneira muito mais simples e estéril esse tipo de ultrassom, tá? Eu consigo congelar esta imagem salvando fotos e vídeos. Quando eu friso essa imagem, eu tenho a possibilidade de fazer as medidas. É claro que o meu objetivo aqui, como eu sou application, eu não sou especialista médica, né? É de mostrar o potencial do aparelho, de mostrar os presets, de mostrar os recursos, né, os botões. Então vocês conseguem fazer as medidas e nós temos as medidas que são gerais, que é
literalmente clicar em 2 pontos da tela e ele me dá a informação, eu consigo também selecionar as medidas específicas. Além disso, eu consigo fazer o que nós chamamos de pictograma. Então eu coloco a imagem da estrutura que eu estou visualizando, defino o pictograma e ele aparece então no diagnóstico por imagem. Nós estamos colocando na tela um QR Code e se vocês tiverem interesse, nós faremos um desconto especial para quem clicar nesse link que está aparecendo, tá? É só ler esse QR Code que a gente já fala com vocês. Essa é uma live que a gente tem feito até em caráter experimental e eu estou extremamente honrada de tê-los aqui. É claro que tem muita coisa, então essa interação de vocês no chat nos ajuda até a melhorar e entender também o que vocês gostariam de visualizar, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. A nossa equipe tem dado uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem aqui para dermatologia. Muito bem, a doutora Sara tem falado conosco. Aproveitando que a doutora Sara, ela perguntou sobre dermatologia, e eu sou extremamente apaixonada e suspeita, eu vou aproveitar para conectar o L20. O L20 ele é o único ultrassom do mercado que tem 20 MHz de frequência, tá? No mundo não tem nenhum ultrassom ultraportátil que chega nessa quantidade de megahertz. Eu vou então selecionar a minha tela e mudar o scanner que eu vou apresentar para vocês. Doutora Sara, eu tenho aqui, gostaria de dizer que nunca fiz nada, mas eu tenho aqui preenchedor, eu fiz preenchedor labial, então eu vou te mostrar como é que fica o comportamento, tá? E assim, o mais importante, sabendo das estruturas faciais, é que elas são extremamente finas, pequenas e capilares. Esse é um transdutor que ele tem um Doppler tão sensível que se houver qualquer risco de obstrução, qualquer mapeamento ou qualquer preenchedor anterior, você consegue avaliar com exatidão e assim diminuir tremendamente o risco de intercorrência. Ele está me pedindo, então, permissão de conexão. O que eu acho interessante, né? Muitas vezes a dermatologista faz os preenchedores e lida com isso no dia a dia, mas ela não usava ultrassom, isso é novo no mundo, né? Além dos preenchedores serem novos, a tecnologia ela é relativamente nova. Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida, a possibilidade de dividir essa tela em tempo real com um radiologista muda completamente a percepção. Eu faço em mim, né, em tempo real, ao vivo. Claro que quando eu falo essa imagem se move, e eu vou tentar ficar quietinha aqui para mostrar muito mais a estrutura, tá? Nesse momento eu consigo visualizar a minha artéria e visualizo ela em modo B, ou seja, em modo bidimensional, né, essa estrutura em preto e branco. Eu vou desfrisar e agora eu vou colocar o color para vocês verem. Então eu consigo identificar a artéria, mapear com exatidão a distância em que ela se encontra da estrutura. E nesse caso, se eu tivesse que fazer um preenchedor, que nós chamamos aqui de bigode chinês, você conseguiria mapear exatamente sem correr risco de obstrução dessa artéria, né? Então você evitaria qualquer tipo de necrose ou de risco com relação ao seu paciente. Nos lábios. Eu consigo visualizar as estruturas, consigo ver inclusive os meus dentes, né? E consigo ver as artérias.
coloquei essa imagem para vocês visualizarem. Então, assim, é extremamente superficial, pequeno, quase capilar, e você consegue pegar essa imagem de Doppler com exatidão. Isso para o neonato, isso para uma emergência, você consegue fazer o acesso guiado, e ele tem uma função, um recurso que eu gosto muito, que é a melhoria de visualização de agulha. Então, quando eu aciono esse recurso, eu tenho uma visibilidade muito maior dessa agulha e eu consigo fazer o caminho perfeitamente. Eu vou depois conectar no Phantom para mostrar para vocês, tá? Deixa eu só mostrar um recurso que eu gosto bastante, que é a questão do gravador de ecrã. Deixa eu dar aqui como estão as perguntas. Márcio Azevedo pergunta qual seria a parafeste abdominal, e eu vou mostrar o aparelho. E também se vocês conseguem parear esse aparelho, né, essa imagem, numa Smart TV ou somente no celular ou tablet. Então, como é que funciona? Na prática, vocês conseguem fazer as imagens e controlar as medidas direto no celular ou tablet. Nesse momento, quando eu faço a live para vocês, a minha tela está espelhada para que vocês consigam visualizar. Dessa forma, vocês fariam também o espelhamento numa Smart TV. Então, vocês coordenam aqui, como eu estou fazendo, eu faço as medidas, mas o paciente de vocês consegue assistir o exame. Então, se for um exame abdominal, ou mesmo um mapeamento facial, às vezes de gestação, né? A paciente consegue assistir, tá? Com relação ao fast abdominal, eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente tem na verdade, uma linha grande dentro da própria Mobson e da própria Clarios. Os nossos transdutores, eles começam assim em torno de R$10.000. Eles são extremamente possíveis. E aí, quando você fala de fast abdominal, você consegue trabalhar na emergência e na UTI com sangramento abdominal, com derrame pleural, com uma avaliação obstétrica básica, né? Para o nefrologista, muitas vezes, para avaliação renal, para biópsia de rim, para uma avaliação de pulmão, né, de fígado, vocês conseguem fazer com bastante exatidão, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Eu estou pedindo a ajuda das pessoas, dos meus colegas aqui, que é novidade para mim. Eu consigo parar na Smart TV? Consegue. A possibilidade de avaliação, o Dr. Álvaro, eu vou te entrar particularmente respondendo esses questionamentos, mas sim, ele tem essas medidas específicas e eu posso mostrar numa live especial, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, eu consigo avaliar diástase abdominal, eu consigo avaliar diafragma, eu consigo avaliar músculo esquelético, as lesões de joelho, eu consigo fazer todas as medidas e salvar essas imagens e vídeos. Muitas vezes, quando vocês precisam de um movimento de contração ou de direcionamento, pensando na fisioterapia ou no tratamento guiado, o paciente, por mais que você tente explicar o movimento, se ele não visualiza, ele não consegue captar essa imagem. Então, dá para fazer, ele consegue identificar a estrutura e fazer essa contração, esse movimento em tempo real também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para ortopedia geral, qual é o indicado? Que o Dr. Carlos Alberto perguntando. Seguinte, pensando em ortopedia, e aí numa ortopedia geral, vocês vão ter tantos pacientes que são pacientes maiores, né? Como os pacientes mais magrinhos e dependendo da estrutura. Então, eu vou lidar desde estrutura e de infiltração para a mão, né? Eu vou avaliar desde túnel do carpo até faceta, até coluna, né? Até infiltração de quadril. Então, pensando em ortopedia geral, eu acredito bastante nessa linha da Mobson, que é o M-Duo, do linear, que tem uma frequência de 7,5 a 10, e do convexo, que vai de 3,5 a 5. Então, com esse daqui eu consigo fazer as infiltrações guiadas com ultrassom, né? E fazendo de uma maneira muito mais assertiva e muitas vezes com muito menos medicamento. O que mais que eu preciso mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui as perguntas. Nossa, quantas perguntas, eu tô feliz com isso. Aqui. Você consegue sair do equipamento convencional do dia a dia e trocar para o ultrassom ultraportátil. Consegue sim. Eu fico bastante segura em apresentar esse aparelho hoje em dia, porque ele tem recursos de máquinas de ultrassom convencional. Qual é a grande questão, né? E a principal diferença? Você consegue levar
no seu jaleco o transdutor, independentemente do consultório que você for e sem depender de uma sala específica, de cabo, de no-break. Você tem ultrassom no seu bolso, tá? Enquanto você faz a sua consulta, você pode simplesmente colocar ele para carregar num carregador por indução. Isso, além de mostrar para o paciente cuidado, né? O paciente ele tem uma condição, e eu me coloco como paciente, de falar assim, meu Deus, eu fui lá na consulta, mas ele disse que eu tenho tal diagnóstico, mas ele nem me examinou, né? O paciente gosta de exame. E quando você diz, ele chega com uma queixa de dor, ele fala assim, só um instante, deixa aqui eu ver com ultrassom, o que você tem? Ao invés de ter que se deslocar para um laboratório, voltar depois de 20 dias, marcar uma consulta de retorno, você consegue resolver o problema do paciente em tempo real. E isso aqui é impagável, principalmente porque quem tem dor tem pressa. Quem tem uma queixa de dor, de diagnóstico, você quer resolver na hora. Você não quer ir para a fila do ultrassom, fazer o exame e com muita sorte você volta dentro de um cenário de emergência 4 horas depois. Mas se você vai no consultório no dia a dia, você demora 20 dias para voltar, porque precisa fazer o exame, precisa ficar pronto para conseguir a agenda e voltar no consultório. Então, assim, faz toda a diferença e hoje em dia vocês conseguem trocar com tranquilidade. Olha, aqui o pessoal tá falando que se vocês clicarem no QR Code vai ter um desconto especial para essa live, tá? E eu vou continuar mostrando um pouquinho das estruturas e do potencial do aparelho. Eu vou conectar agora, embora eu não consiga fazer aqui, o fast do MDu da Mobison. Efetivamente, o que difere a Mobison da Clarius? Deixa eu conectar enquanto vocês veem a minha tela. Dentro da Clarius, se eu pudesse falar, dentro da Clarius você tem um ultrassom que é mais voltado para as especialidades. Então, assim, eu sou especialista vascular, eu sou uma dermatologista, ou eu preciso de um exame com maior precisão no sentido de comparativos de tela, de fazer um Doppler mais sensível, de fazer elastografia. Então, indiscutivelmente, eu iria para essa linha da Clarius, tá? Mas, se eu sou um ortopedista que vou fazer todo tipo de bloqueio, se eu sou um emergencista que lido com diversos cenários, então eu preciso de um ultrassom que me dê mais possibilidades, né, dentro de uma única sonda. Então esse daqui da Mobison, ele é linear de 7,5 a 10, convexo de 3,5 a 5, e dentro desse convexo ele vira então um setorial para point of care cardíaco. Então para quem faz o protocolo FAST, né, para o protocolo Blue, esse indiscutivelmente funciona muito bem. Bom, eu ligo o transdutor, ele emite o sinal de Wi-Fi, vai aparecer todas as redes aqui em volta, inclusive a rede desse transdutor. Ele também não depende de internet e nem de pacote de dados. Então aparece aqui a rede da nossa vizinhança e a rede do aparelho. Eu já tinha feito esse pareamento primeiro, né, prévio, ele já identificou a rede e eu já posso voltar no aplicativo. Ele identificou, quando ele começa, ele tá aqui congelado, né, frisada essa imagem e aparece para mim a possibilidade então de colocar um ID do paciente, nome, gênero, prescrição, ordem de trabalho e quando eu clico OK, aqui, esse marcador aparece na minha tela. Descongelo, estou no preset de abdômen e aqui então respondendo a pergunta, eu conseguiria fazer esse fast abdominal e eu tenho a opção de fazer abdômen, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, urologia, rim e pulmão, tá? O aplicativo ele é todo em inglês. Quando eu estou dentro do preset de cardiologia, o feixe, que é um feixe convexo, ele vira um feixe setorial. E aqui sim eu consigo fazer o point of care cardíaco, tá? Uma avaliação de refluxo, uma avaliação das 4 câmaras. Um corte apical você consegue fazer nessa imagem. Ele tem o modo B, o modo M, o color, o PDI e o PW. Quando eu aperto e seguro, esse transdutor muda para sonda linear.
mudando o feixe, então, para os superficiais. Tireoide, pequenas partes, pediatria, vascular, carótida, mama, músculo esquelético e nervos. Respondendo então à pergunta do doutor que perguntou sobre o feixe abdominal e um feixe geral, é claro que não é só o feixe abdominal, muitas vezes você precisa fazer um acesso de emergência. E respondendo o ortopedista, o senhor, quando precisar fazer de músculo esquelético superficial, de ombro, joelho, cotovelo, o senhor consegue fazer com linear. Aperto e seguro, mudo para o convexo e faço as estruturas mais profundas, tá? Deixa eu te mostrar essa imagem no Phantom. Mudando aqui para músculo esquelético. Ajusto profundidade direto na tela. Eu tenho a opção do ganho setorial, ganho geral, alcance dinâmico. Aí eu consigo mudar a harmônica, a frequência desse transdutor. E também, uma vez congelado, eu consigo fazer as medidas, que são feitas direto na tela, com o dedo. Eu consigo fazer anotação em cima da estrutura. E quando eu salvo essa imagem, ela vai direto para a minha galeria de fotos do celular ou tablet. Permitir. Além das fotos, tanto no aparelho da Mobison quanto no aparelho da Clarius, vocês conseguem salvar vídeos. Então, assim, se eu estou com uma suspeita de diagnóstico ou se é uma paciente obstétrica, né, uma gestação, eu consigo compartilhar este vídeo até por WhatsApp para que ela consiga colocar no grupo da família, para que ela consiga viralizar esse bebê. Então, mais uma vez, assim, além dessa percepção de cuidado, que é o maior juramento que vocês fazem, você entrega isso para a paciente como tecnologia, né? Isso muda completamente a percepção de consulta e a percepção de valor. Aqui, vou ligar para o da Clarius e vou ver se vocês têm mais alguma pergunta, tá? O pessoal vai colocar o QR Code na tela, então é só colocar que tem interesse, que assistiu essa live, afinal de contas, me assistir essa hora, vocês precisam ter alguma vantagem, não é mesmo? Então é só entrar em contato no WhatsApp que o pessoal vai te dar um desconto especial. Se vocês puderem colocar, eu sei que eu tenho recebido as perguntas aqui, mas até para que eu consiga fazer um direcionamento mais adequado, eu queria que vocês colocassem no chat a especialidade de vocês. Isso muda completamente a minha abordagem com relação ao equipamento que eu vou indicar, tá? Tô ligando então e vou ligar o da Clarius. L15. É isso, pessoal, eu queria fazer de uma maneira mais dinâmica, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Ele precisa ser fácil, se eu conseguir demonstrar, não sei se eu conseguir ser efetiva, então os comentários de vocês também me ajudam até a direcionar essa live, tá? Peço licença mais uma vez, porque não sou especialista médica, né? Sou especialista técnica e tenho uma grande responsabilidade de mostrar para vocês que são médicos. Liguei o transdutor, volto no aplicativo da Clarius, seleciono o scanner e aqui então vou mostrar o L15. Tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês e falando de inteligência artificial, de telemedicina, né? O da Clarius, ele tem um recurso que eu gosto muito, que é além desse espelhamento de tela, isso vocês também fazem com o da Mobison, mas ele tem um recurso de voz. Então, enquanto eu faço o exame do paciente, se eu estou estéreo, se eu estou numa situação que eu não consigo muito manusear, enfim, eu posso simplesmente falar por comando de voz para que ele frise a imagem. Então, no comando de voz, eu digo, aqui, ó, controle de voz, né, um desses ícones. Então, eu falo, freeze, o transdutor congela. Doppler, ele abre o recurso de Doppler. É claro que vocês vão precisar angular o box dessa imagem, mas ele é extremamente inteligente e de fácil manuseio. Eu consigo também colocar esse gravador de ecrã. O que é isso? Vocês vão ver o meu fundo de tela aqui, não se assustem. Vou achar a minha imagem e eu consigo posicionar a minha mão em caso de qualquer dúvida, né? Às vezes a dermatologista está com uma intercorrência e precisa recorrer a uma radiologista. Ela consegue mostrar a mão em tempo real e a imagem na tela. Porque muitas vezes o corte dessa imagem faz toda a diferença. Eu fiz uma captura de tela para mostrar para vocês.
Vou tirar o gravador de ecrã. E aqui, nessa captura de tela, o que eu consigo fazer? Vocês conseguem fazer, eu estou num cenário que a minha agenda está corrida, eu tenho atendido diversos pacientes, eu consigo congelar essa imagem, fazer essa captura de tela e depois, com o tempo, eu consigo colocar um ID do paciente, nome, colocar o sexo, colocar o médico solicitante, olhar esta imagem, voltar nela e aí sim fazer as medidas, tá? Quando eu salvo essas medidas, ela pode ir direto para a galeria de fotos ou pode ir direto para a nuvem. Vocês conseguem enviar por e-mail para esse médico, para esse colega médico, para que ele faça o laudo, o relatório médico, tá? O relatório, na verdade, de ultrassonografia, né, do radiologista. Porque muitas vezes, independente da especialidade, o objetivo não é fazer o laudo em si. O objetivo é fazer o procedimento guiado. Então, isso vocês conseguem fazer com bastante excelência, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Deixa aqui. Existe muita diferença de resolução de imagem do M2D para o M4D? Dr. Daniel, quando a gente fala em ultrassom, e por isso é tão importante entender a necessidade de vocês, existe sim. Eu estou sem esse aparelho aqui agora, mas efetivamente o que muda nesse transdutor além do bucal, é a frequência desse aparelho. Eu vou fazer uma imagem comparativa aqui, mas o M4D ele tem um bucal um pouco menor. O fato de ter esse bucal menor faz com que os cristais fiquem mais próximos e você tem uma imagem que é mais superficial. Este daqui ele tem uma frequência que é menor, né, fazendo em comparativo, seria o equivalente ao M2D. O M2D ele tem uma frequência de 7,5 a 10 e o M4D de 10 a 14. Na prática isso muda e principalmente com o uso. Se eu precisar de um transdutor para fazer imagens faciais, se eu coloco esse transdutor, muitas vezes ele não pega a estrutura que eu vou visualizar, se eu estiver fazendo um escaneamento de nariz ou se eu estiver fazendo um escaneamento no neonato. Muitas vezes o pescocinho, né, a cabecinha é do tamanho do transdutor. Então, se você for fazer dependendo da sua necessidade, é muito melhor ter esse transdutor com bucal menor e com alta frequência. Tá? É isso que muda. No ultrassom, e aí não só na Mobson, nem na Clarius, em toda empresa de ultrassom, o que difere é a quantidade de cristais e de frequência. Quanto mais alta a frequência, mais definição de imagem vocês têm. Então, isso é uma coisa que vocês precisam avaliar, independente da marca do ultrassom. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Nós temos o Dr. Davi, que é veterinário, e ele pergunta: eu consigo fazer o exame de um abdominal pequeno? Dr. Davi, nós temos algumas imagens, inclusive é uma área que até a gente deveria explorar mais e há uma discussão muito grande na empresa com relação a isso. Você consegue fazer diagnóstico e nós temos algumas imagens de prenhez e é novidade para mim porque sou leiga, né, nessa área, mas eu nem imaginava que um gatinho de 3 meses já pudesse ficar prenha, enfim. Então eu tenho uma imagem de um colega que é veterinário que compartilhou conosco de um gatinho de 3 meses, de uma gestação assim super inicial e que ele consegue inclusive medir o batimento e quantos fetos. Então sim, de pequeno e de médio porte o senhor consegue fazer essa imagem, tá? Deixa eu olhar aqui. Ecografia vascular. O professor Álvaro perguntou sobre ecografia vascular. Eu estou aqui com um transdutor que é o L15 e vou aproveitar então para mostrar as estruturas vasculares, tá? Vou habilitar ele. Mais uma vez, é sempre importante entender qual é a estrutura. Se eu for avaliar estruturas vasculares superficiais num paciente comum, né? Ou se eu estou avaliando as estruturas faciais, vasculares mais profundas, então safena, né, em pacientes maiores também. Isso difere a escolha do ultrassom. Você consegue fazer mesmo as estruturas
vasculares mais superficiais, com bastante exatidão. E essa imagem que eu faço nesse momento serve inclusive para o ortopedista que está acompanhando a live. Com um Doppler extremamente sensível. Eu consigo não só com esse Doppler ver o fluxo, né, com o Color Doppler, quanto medir o fluxo através do PW. Essas questões que são bastante específicas, eu vou deixar aberto até, vocês conseguem falar comigo ou com alguém da nossa equipe para que eles façam uma apresentação exclusiva para vocês de acordo com a área, até para compartilhar essa imagem. Então, eu gostaria dessa imagem VET, eu gostaria dessa imagem dermatológica, dessa imagem de ortopedia. Nós temos uma galeria e, além disso, eu consigo fazer em tempo real, o que muda completamente a percepção, né? Então, vocês conseguem ver que eu, que não sou especialista, consigo fazer imagem. Imagina vocês que têm toda a experiência do mundo e que fazem isso assim com o pé nas costas, né? Fazem inclusive sem ultrassom. Então vocês vão tirar de letra e vão fazer isso com bastante excelência, como já fazem, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É isso, o pessoal tá pedindo aqui, então, só para que vocês cliquem, que vocês escaneiem o QR Code. Porque eles vão fazer um desconto bem importante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, então só retomando uma questão que é bastante importante, né, a questão do preço. Nós temos transdutores que começam em R$ 13.500 e tem um transdutor que chega a R$ 70.000 e o que difere é sempre a frequência, a aplicação, se tem ou não tem Doppler, o tamanho do bucal e tudo isso. Por isso que é importante que vocês entrem nesse QR Code e falem com um dos nossos especialistas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Que responsabilidade, eu tô lisonjeada com a presença de vocês. Eu fico olhando aqui porque vejo a tela e vejo as perguntas. Deixa eu ver. Respondendo, pessoal. Perfeito. Pessoal, agora é quase 8 horas da noite, então eu vou encerrar essa live por aqui, mas todo o tempo o canal fica aberto. Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem marcar essa live mais direcionada com a nossa equipe, se vocês quiserem fazer simulação de valores, o que é importante falar para vocês nesse momento? A maioria dos aparelhos, eu diria que 95% dos aparelhos eu tenho a pronta entrega. Então, se vocês optarem pela compra, chega para vocês, dependendo da região, de 3 a 5 dias úteis. Nós fazemos um financiamento bancário que é extremamente tranquilo. Eu consigo dividir em até 60 vezes. Muitas vezes a parcela chega em torno de 300, 400 reais. Então, ele é absolutamente possível e mais do que isso, né? Portátil, que vai estar com vocês onde vocês forem, no bolso do jaleco e mudando completamente o diagnóstico e a vida de vocês. Eu costumo dizer que tempo é dinheiro e a gente sabe disso, então vocês conseguem trabalhar com maior assertividade, com maior agilidade, tá? Mais uma vez, obrigada e eu me coloco à disposição. O pessoal vai colocar o QR Code mais uma vez para quem quiser entrar no chat, conversar com a nossa equipe e aí é só agendar para uma próxima visita, tá bem? Obrigada, boa noite e até a próxima. Até já, na verdade.